Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o torquímetro. O torquímetro é uma ferramenta essencial nas oficinas. Não tem como o mecânico, o entusiasta, o reparador dar um torque em algum componente sem usar esta ferramenta. O torquímetro é usado para dar torque, o aperto. E ele contém um dispositivo interno que mede a força aplicada. A unidade de torque ela tem newton-metros, quilograma-força, libras por polegada ao quadrado. As mais usadas são newton e quilograma-força. A equivalência entre quilograma-força e newton é a seguinte: 1 quilograma-força equivale mais ou menos a 10 newton-metro. Então, por exemplo, no aperto de um cabeçote, onde o fabricante fala aperto 40 newtons-metro, significa que você está dando aperto também de 4 kg-força. Mais ou menos, né? Que tem uma diferençazinha mínima entre eles. Existem vários tipos de torquímetro. Torquímetro de estalo, torquímetro de vareta, torquímetro digital. Esse meu aqui é um torquímetro de estalo, onde temos aqui a graduação em libras e newton-metro. Tem aqui um dispositivo de destrava, onde você seleciona o que você quer aplicar e trava. Aqui um encaixe de meia polegada, muito usual. E aqui para você mudar o sentido do aperto, uma catraca. Os engenheiros, na concepção dos motores, eles estudam, planejam, fazem testes baseado em cargas físicas, esforços, coeficientes, região plástica, região elástica. Então, quando a gente vai fazer um motor ou aplicar torque com um componente, a gente se baseia em tabelas de fabricantes. Não convém a gente querer ficar descobrindo por que é aquele aperto X, aquele aperto Y. A gente simplesmente usa o que tem na tabela do fabricante, né? Então, a importância disso é o seguinte: um torque muito alto, por exemplo, num virabrequim, nos mancais de um virabrequim, ocorreria o que? Um torque muito alto diminuiria o filme de óleo. O filme de óleo que é responsável por evitar o atrito, porque motores não gostam de muito atrito. Atrito gera calor e calor superaquece. Com isso ocorre a quebra do componente. Por outro lado, um torque baixo ocasiona o que? Folga. Folga também não é bom para os componentes. Então, baseado em tabelas, a gente tem que aplicar o torque correto para que aquela estrutura, aquele componente, aquele conjunto trabalhe de forma adequada. Sempre também alguns componentes exigem uma sequência de torque. Por exemplo, um cabeçote. Alguns iniciam do meio para as extremidades, outros das extremidades para o meio, outros em X, de acordo também com o fabricante. E também existem as fases do aperto. Também num cabeçote, por exemplo, num cabeçote do motor AP
Existe o primeiro aperto, o segundo aperto e o terceiro aperto. O primeiro aperto, por exemplo, é com 40 Nm. O segundo aperto, 60 Nm. E o terceiro aperto é um aperto angular. A gente usa esse dispositivo aqui, que ele é em graus, para a gente aplicar o grau correto. Por exemplo, 90 graus. A gente zera aqui o dispositivo, encaixa aqui na ferramenta. Usa, por exemplo, aqui 90 graus. Aplica grau correto e aí missão cumprida. Aqui eu vou dar um exemplo do uso do torquímetro de estalo num conjunto de parafusos que eu tenho aqui. Vou aplicar 40 Nm ou 4 kg força para vocês verem o funcionamento. Visto? Ó, eu aplico força, só que a ferramenta instala, quer dizer que já chegou no torque correto. Ó, vou aumentar o torque aqui, 50 Nm. Vou rodar. Chegou. Quando chega na escala que você marcou, ele instala, indicando que você deve parar de fazer força. Existem também como eu falei anteriormente, o torquímetro digital, que ele tem um apito, ele avisa também. Bom, senhores, hoje é só. Em breve, mais vídeos sobre mecânica e curiosidades. Valeu!